Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as reduções que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos do último vídeo do Lucas Banzoli contra 20 católicos. O que mais me chama atenção, e eu acompanho a trajetória do Sr. Banzoli de longa data, inclusive como sendo um dos mais acérrimos críticos e um dos mais violentos críticos do seu tipo de apologética, porque a apologética banzólica é uma apologética desonesta, uma apologética fraudulenta, uma apologética que joga de uma forma exacerbada com a retórica, mas ao mesmo tempo não tem a menor fidelidade com os fatos históricos, com a teologia, sinceramente. E eu posso dizer que, em muitos aspectos, o Banzoli se dá bem porque os católicos teimam em debater de uma forma respeitosa com ele. E eu já percebi que muitas das situações e muitos dos fatos pelos quais o Banzoli se presta a fazer comentários, ele não tem um domínio aprofundado do assunto. Eu diria que o Banzoli parece ser aquele sujeito com um certo espectro autista, talvez assim de alguém com mal de Asperger, em que ele tem um hiperfoco numa determinada situação, e vejam que o hiperfoco dele não é necessariamente a defesa de uma doutrina A, B e C, uma doutrina protestante, e nem mesmo de uma ortodoxia, mas simplesmente bater na Igreja Católica, caluniar, difamar e etc. E o que ele faz? Ele coleciona uma porrada de verbetes, de frases feitas para construir o argumento dele. Não é que o argumento dele seja lógico, pelo contrário, em muitos aspectos, o Banzoli, quando percebe que a história, ou a teologia, ou os autores patrísticos, ou mesmo a Sagrada Escritura, não se coadunam com aquilo que ele acredita, ele é capaz de retorcer todas as fontes que ele cita. E eu e muitos outros apologetas católicos já presenciamos inúmeras falsificações deliberadas e escandalosas, não somente em livros que o Banzoli publicou, como até mesmo nos debates. Eu estava assistindo, por exemplo, essa pendenga que ele teve com os irmãos Clautal, nessa briga aí dos 20 católicos e um protestante. E os Clautal, por incrível que pareça, são aqui de Belém do Pará. Inclusive é uma família muito famosa aqui em Belém. E eu percebi uma coisa assim que, por exemplo, um dos irmãos falou sobre Epifânio de Salamina. E o Banzoli tentou desqualificar a fonte, dizendo que ela era apócrifa ou coisa parecida, quando o consenso acadêmico não diz isso. Então, quer dizer, quando o Banzoli é acuado, ele se presta a mentir e também a depreciar as fontes que não corroborem com aquilo que ele está pregoando. E vejam que o que me chama mais atenção não é necessariamente esse tipo de expediente desonesto, de expediente sujo, expediente de baixo nível do ponto de vista da moralidade, etc. Não. O que me chama atenção, basicamente, é o fato de que há evangélicos que apoiam este sujeito. E por que isso? Porque, na verdade, há, de certa forma, um recrudescimento do catolicismo. É claro que eu não vou falar se isso tem um impacto social mais profundo, dentre outras coisas, mas nós percebemos, por exemplo, um sujeito como o Padre Gilson, que às 4 horas da manhã consegue uma live de 1 milhão de pessoas rezando o terço. Realmente é uma coisa bastante inovadora, é uma coisa que até então, sei lá, 10 anos e 20 anos atrás a gente não esperava. E, no entanto, percebemos o quanto um personagem como o Frei Gilson é capaz de motivar milhões de pessoas, inclusive protestantes, para a aproximação com a Igreja Católica. E isso está deixando os evangélicos alucinados. Eles estão tão alucinados, mas tão alucinados, que eles não perdem por esperar de baixar o nível cada vez mais. Observem, por exemplo, que nós passamos a Semana Santa, né, a Páscoa, e nos deparamos com manifestações de profunda hostilidade, de profundo deboche, de profunda tentativa de ridicularização da festividade que comemora a morte e a ressurreição de Nosso Senhor.
Então vejam que os protestantes, eles têm um caráter extremamente corrosivo, pelo menos o protestantismo brasileiro. Ele não é algo que agregue, ele sempre desagrega. E, portanto, o que é que acontece? Nós percebemos que essas pessoas, em geral, não têm nada a estabelecer algo realmente propositivo, mas sempre negativo. E a razão da negatividade é, evidentemente, a Igreja Católica. E mais além, é uma coisa também que é preciso elucidar. Por que Lucas Banzoli consegue chamar essas pessoas? Não é pelo que ele prega como algo propositivo, mas sim pelo que ele nega. Então veja, por exemplo, que toda a estrutura do pensamento do Banzoli é próximo do adventismo. Primeiro porque ele nega a imortalidade da alma, ele nega a existência do inferno. A outra dele é dizer que Jesus Cristo é o anjo Miguel. Isso é tudo tirado da seita adventista da Ellen White, do adventista do sétimo dia. É claro que ele não vai falar isso de uma forma bastante explícita. Por quê? Porque ele vai angariar antipatias do público protestante, já que a grande maioria dos protestantes não gosta da seita adventista do sétimo dia. Então, ele vai realmente explorar ao máximo aquilo que ele está acostumado a fazer, que é falar mal da igreja, difamar a igreja, assim sucessivamente, né? E o que eu vi nesse debate é que os meus amigos católicos, vide, por exemplo, os dois irmãos gêmeos Clautal, eu me comunico com eles, enfim, e também eu conheço pessoalmente o André Abdelnor, que participou do debate. Conheço de tomar um cafezinho com ele aqui no Pará. E eu percebi que o que falta, muitas vezes, ao debatedor católico é um certo grau de malícia. Talvez uma pessoa que se aproxime desse jogo de cintura, desse senso até de ironia, é o Ariel Lazari, tá? O Ariel Lazari. Mas eu penso que no caso do Banzoli, é preciso ter muito cuidado, porque o Banzoli é cheio de sofismas e de estratagemas para querer encurralar o adversário num raciocínio que é abertamente tortuoso. Vejam, por exemplo, ele falando de Lutero, falando do Papa Leão X, sobre a questão do Espírito Santo aprovar ou não a condenação de hereges à fogueira, enfim. Aí, claro, ele aproveitou para retratar um Lutero, que seria o arauto da tolerância religiosa, quando, na verdade, nós sabemos que, historicamente, não somente Lutero era absolutamente intolerante, e eu posso dizer, inclusive, sem querer ofender aos meus amigos luteranos, que, em muitos aspectos, Lutero era até um criminoso. Vejam que quando houve a rebelião na Alemanha contra a Igreja Católica, e isso no auge dessa rebelião, Lutero espalhava tanta difamação contra a Igreja Católica, e não somente difamação, mas ele espalhava até sugestões contra a Igreja. Tem uma história dele que, por volta de 1522, 1523, ele espalha panfletos ridicularizando o Papa, mas é pior do que isso. Ele também, junto com o pintor, o artista Lucas Cranach, e vocês pesquisem quem é o Lucas Cranach, que foi um grande pintor do Renascimento, enfim, e muitos outros pintores que aderiram à reforma, enfim, ele simplesmente espalhava panfletos ou caricaturas sugestionando enforcar padres, enforcar bispos, ou seja, assassinar clérigos. E ele que era um clérigo, diga-se de passagem. Então, Martinho Lutero era um sujeito que, no meu entender, completamente desequilibrado. E não só isso. Esse mesmo Martinho Lutero, que, segundo o Banzoli, deu a entender que ele seria um arauto da tolerância religiosa, no final de sua vida escreveu um dos líbelos mais odiosos, mais repugnantes contra os judeus, da mentira dos judeus. Uma publicação que foi muito aproveitada pela Alemanha do Bigodinho, da Alemanha do Hitler. E que, inclusive, muitos militantes do Partido Nacional Socialista aproveitaram esse texto para o quê? Para levar os luteranos para o partido nazi. Quer dizer, da mentira dos judeus tem insinuações do tipo tocar fogo contra judeus nas sinagogas, dentre tantas e tantas outras coisas. Claro que eu não vou dizer aqui que o antissemitismo alemão seja produto de um panfleto de Lutero, tá? Eu não seria tão irresponsável, porque eu já estudei sobre o antissemitismo alemão, sobre a Alemanha nacional-socialista, inclusive fiz um curso sobre isso,
E eu não vou usar esse tipo de expediente para dizer que os luteranos seriam antissemitas por causa desse texto, embora, evidentemente, possa ter influenciado certas pessoas, apesar de que o antissemitismo de Hitler, como o antissemitismo do Partido Nazista, tem outras origens históricas que não são necessariamente origens religiosas, tá? Então, quer dizer, ainda que o panfleto de Lutero tenha sido usado pelos nazis, por assim dizer, né? Eu vou falar assim nazis, né? Vocês sabem por quê, né? No entanto, Lutero não era nem um pouco arauto da tolerância ou da liberdade religiosa. Isso é um grande mito protestante, né? Como muitos outros mitos que eles criaram. João Calvino, por exemplo, levou Miguel Serveto à execução. Então existem inúmeras histórias que envolvem, no caso, os reformados, por um estilo de crueldade, de perseguição religiosa, que mesmo para os católicos ainda era uma coisa bastante tímida. Não estou dizendo que os católicos não fizeram também atrocidades, eu acho que também fizeram. Tá? Isso aqui é uma questão histórica, eu não estou discutindo aqui teologia, não estou discutindo aqui qual é a igreja certa, errada, não é a questão. A questão é que nós estamos falando de seres humanos falíveis, seres humanos pecadores e assim sucessivamente. Mas o Banzoli, evidentemente, cria uma romantização completamente mentirosa, falaciosa do que é o protestantismo histórico, e isso junto com seu pupilo de ocasião, o tal do Bruno Lima, falando que a intolerância católica seria a negação da Igreja Católica. Bom, então nós podemos também usar esse mesmo argumento contra os protestantes, porque os protestantes foram tão ou mais violentos do que os católicos. Eu poderia dizer que, inclusive, foram muito mais violentos. Não? E temos outras situações ali, não é? A questão do celibato. O que eu acho mais cômico no Banzoli é quando ele diz que o celibato sacerdotal obrigatório não é bíblico. Pelo menos ele começa com celibato sacerdotal, que já não é bíblico. Depois ele muda para celibato obrigatório e assim sucessivamente. Eu acho cômico um protestante falar do celibato não obrigatório ou obrigatório quando ele nem mesmo acredita no sacerdócio. Ele não acredita em sacramento da Eucaristia. E isso porque, no último debate que ele teve com Ariel Lazari, ele tomou um partido sobre a Eucaristia que contradiz todos os textos anteriores que ele escreveu em boa parte da vida dele. Em outras palavras, quer dizer, ele assume, dentro do debate do Ariel Lazari a respeito da Eucaristia, um posicionamento próximo do calvinismo, que no caso seria uma presença puramente espiritual, quase que etérea, não seria necessariamente uma encarnação substancial, quando, muito antes, ele escrevia justamente o contrário. Ele nem acreditava na presença real, mas sim simbólica. Então, assim é o Banzoli, assim funciona a sua cabeça. Então, por exemplo, quando você acha que você está refutando A, ele vai para B, e quando você vai para B, ele vai para C, assim sucessivamente. Então, é uma camada de mentiras, é uma camada de desinformação, e como ele guarda vários verbetes para os enunciados dele, ainda que ele não tenha realmente uma leitura aprofundada desses textos, e nós descobrimos isso. Como? Lendo os próprios textos. Né? Por exemplo, eu gravei um vídeo, vocês podem ver aqui, isso aqui para o público evangélico é safado, sem vergonha. Eu vou simplesmente apontar o dedo na cara de vocês, porque vocês são muito sem vergonhas. Vocês, na verdade, querem ganhar um debate no grito. Mas voltando à questão, eu gravei um vídeo mostrando como Banzoli fraudou literalmente Irineu de Lyon. E é interessante que aquele livro porco, fraudulento, ridículo, vergonhoso do ponto de vista acadêmico, chamado Em Defesa da Sola Escritura, esse livro se tornou referência obrigatória para um bando de pastores palhaços e ignorantes que não têm contato real com a patrística dentro dos termos da patrística. Alguém dizer que Irineu de Lyon era a favor da sola escritura, São Justino Mártir, que você quiser aí, tá? Dizer que eles eram a favor da sola escritura é fraudar a realidade. Até porque eu posso falar por Irineu de Lyon, ele mesmo faz questão de defender a tradição apostólica e também a autoridade eclesiástica contra os gnósticos. Então, por que esse sujeito, que até então, segundo Banzoli, é defensor da sola escritura, defende também a autoridade apostólica e a tradição apostólica? E vejam que a tradição apostólica como a autoridade apostólica não estão sujeitas a um conceito hierárquico de escritura. Elas coexistem como autoridade. Por quê?
Primeiro que a escritura precisa ser afirmada por alguém. Precisa ser afirmada por uma tradição e precisa ser afirmada também por uma pessoa autorizada para dizer que aquilo é verdadeiro. Então, quando o protestante começa a dizer que a igreja apenas reconheceu o texto bíblico, como eles adoram alardear só para negar a importância da igreja na criação do texto bíblico, pois o Novo Testamento foi escrito na igreja, diga-se passagem. Esse tipo de afirmação negligencia o fato de que, para eu afirmar que tal texto é verdadeiro, eu tenho autoridade sobre esse texto. Eu tenho autoridade, conhecimento, ciência para minha autoridade se fazer valer para dizer que aquele texto é autêntico. Mas o Sr. Banzoli inventou uma sola escritura que só existe na cabeça dele. Uma sola escritura que implica retirada de trechos completamente descontextualizados e até mesmo adulterados. Isso que mais me chamou a atenção. A adulteração de textos. O Banzoli é capaz de, num debate, mentir e simplesmente não piscar o olho. Então, eu coloco aqui para vocês uma coisa. Só fazendo assim um insight do debate, eu penso que o Banzoli, ele se dá bem, digamos assim, porque eu acho que os meus amigos católicos, embora eles tivessem muita ciência, tivessem muito conhecimento, mas eu acho que eles pecaram pelo viés retórico, não é? Às vezes, a retórica ela tem um peso muito maior do que o próprio argumento. Infelizmente é assim, e principalmente no debate, onde você tem pouco tempo, você não tem como confirmar fontes, e muitas vezes é um debate de bate-boca. É um debate de bate-boca. E nisso o Banzoli é gabaritado. Porque num debate como esse, você pode mentir, você pode desinformar, você pode adulterar texto, você pode dizer coisas que não existem. E quem é que vai confirmar isso? Quem é que vai confirmar? Nem esses idiotas seguidores do Banzoli confirmam. Eu acho interessante como esse pessoal protestante é de uma credulidade que beira, assim, uma imbecilidade patológica. Porque eles não conferem trechos, eles não conferem fontes, não conferem nada. Eles têm uma credulidade que beira a estupidez e a bovinidade. Então, por exemplo, eles nunca vão conferir as fontes católicas. Eles nunca vão conferir Irineu de Lyon no original, com toda a completude de Irineu de Lyon. No máximo, eles vão fazer esse enxerto que eles fazem, ou seja, essa depuração que eles fazem, conforme aquilo que eles acreditam, conforme a conveniência do que acreditam. Então eu acho assim, o Banzoli, nesse tipo de debate, ele até se dá bem, justamente porque ele é um enrolador, porque ele é um embusteiro. E como o mecanismo do debate acaba se tornando um bate-boca, eu vejo que muitos dos meus amigos católicos aí são bastante fleumáticos nesse sentido, né? Eles não têm aquele sangue fervendo, sabe? De um castelhano passando a fio de espada a um mouro da Península Ibérica da Reconquista. Então eles acabam sendo bastante acadêmicos, bastante formais. E mais além, veja, é claro que do ponto de vista do conhecimento do conteúdo, as pessoas que debateram com o Banzoli são superiores ao Banzoli em qualquer coisa, tá? Eles são superiores. Os Clautal são superiores. O Albidenot, que eu conheço pessoalmente, uma pessoa extremamente culta, extremamente lida. Porém, muitas vezes o que acontece é que nesse debate, às vezes a malandragem é que prevalece. E eu ouvi um bocado de pastorzinho vagabundo defendendo o Banzoli. Eu acho até bom, tá, meus amigos? Isso aqui, prestem atenção numa coisa. É ótimo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando o Banzoli for pego com a mão nas calças e for retratado a picaretagem que ele representa no meio protestante, meu amigo, vai haver uma crise moral entre eles muito pior do que a gente imagina. E eu tô torcendo para isso. Eu tô torcendo para isso, porque Banzoli é um picaretaço de primeira grandeza. E isso porque eu não tô falando somente de Irineu de Lyon, ou de celibato, ou coisa parecida. Não, não, não. É pior do que isso. Por exemplo, quando ele escrevia aquele blog horroroso, cheio de inverdades, cheio de desinformação, como o chamado Heresias Católicas, e é interessante porque quando eu escrevi uma resposta contra ele, eu colocava a seguinte questão: bom, se a Igreja Católica é herética, resta o Banzoli nos mostrar uma ortodoxia. E ele não mostra, ele nunca mostra. É um enrolão, é um é um bunda mole mesmo. E aí, quer dizer,
Uma vez eu estava lendo um artigo desse sobre a Inquisição. Aquilo ali é tão ruim, mas tão ruim, pelos estudos bibliográficos que nós temos hoje, assim, é uma coisa tão infame aquilo ali, que é pura propaganda anticatólica e nada mais. Ou então o Papa de Hitler, ele colocou uma foto do Monsenhor Ocenigo, se não me falha a memória, acho que foi o núncio papal da época de Pio XI, e acredito até mesmo de Pio XII, e dizendo que aquele sujeito era o próprio Pio XII se encontrando com Hitler. Esse é o nível do Banzoli. Nível fraudulento. Completamente fraudulento. Eu fico escandalizado, sabe? Escandalizado porque pessoas católicas como os Clautal, ou mesmo Abdenor e muitos outros, são muito superiores a ele. Só que ele é um rolão. Ele é um rolão. Ele enrola para um lado, atira para todos os lados. E claro, para você responder todas essas objeções, é preciso, inclusive, pesquisar, porque muitas vezes essas objeções são mentirosas. Eu até disse para um amigo meu que o Banzoli é o Ciro Gomes do debate público, porque o Ciro Gomes é assim. E claro que difere de Banzoli nesse aspecto, porque o Ciro Gomes é de fato uma pessoa inteligente. Só que ele é também pilantrão, né? Só que ele também é enrolão. O Ciro Gomes é capaz de inventar dados estatísticos que não existem para debater com o cara, só para ganhar o debate. É assim o Banzoli. Banzoli é o Ciro Gomes da teologia, sabe? É o cara que enrola, que te engana, que trapaceia. E detalhe, os maiores trapaceados são justamente os evangélicos. E eles nem se dão conta disso. Ou quando se dão conta, eles são tão sem vergonhas que, no final das contas, eles querem, na verdade, ganhar o debate pelo debate. E como a apologética católica está crescendo, então isso está aterrorizando. Então isso está aterrorizando os medíocres do meio evangélico. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.